Depois volte e apresente a sua oferta. É importante você entender sobre essa questão do pecado imperdoável e a questão do perdão, para você entender o que é perdoado e o que não é perdoado. Pois se perdoares, em Mateus 6, 14 e 15 ainda fala sobre perdão. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você está entendendo aí? Existem alguns perdão que se você não perdoa, você não é perdoado. Mas estamos aqui falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então preste atenção, o pecado perdoável vai além de praticar atos errados. Envolve também uma atitude que impede totalmente o pecador de receber o perdão de Deus. O que poderia levar alguém até esta atitude? O que pode? Deus perdoa as pessoas que se arrependem dos seus erros, segue as leis dele e mostra a fé em Jesus Cristo. Se você quer entender um pouco mais, vá lá, lê em Atos, capítulo 3, versículo 19 ao 20. Mas alguém pode ficar tão decidido a praticar o pecado que nunca mais vai mudar sua atitude ou suas ações. A Bíblia diz que alguém assim tem um coração mau, endurecido pelo poder enganoso do pecado. Ou você acha que não existe pessoas assim? Claro que existe. Estamos vivendo num mundo aí pecaminoso, num mundo que está sendo dominado pelo maligno, onde as pessoas se corrompem por qualquer coisa, por ambição, por vontade de crescer na vida, por maldade, por pura maldade. Existem pessoas que por pura maldade fazem mal aos outros, pessoas más de coração, duras de coração, que têm um prazer de ver as pessoas sofrendo, de fazer maldade, de matar, de roubar, de destruir. Então o maligno ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas estamos aqui com outro intuito, para falar sobre o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O coração de uma pessoa assim pode ser comparado a um vaso de barro que foi para o forno. Ele não pode ser mais modificado. Seu coração se opõe a Deus de modo permanente. Você encontra mais sobre isso, falando sobre isso em Isaías 45 e 9. Não existe base para alguém assim ser perdoado. Por isso, seu pecado é considerado imperdoável. Alguns líderes religiosos, eu li no texto, fala que nos dias de Jesus cometeram o pecado imperdoável. Eles sabiam que o Espírito Santo de Deus dava poder para Jesus fazer milagres. Mesmo assim, eles diziam com má intenções que o poder de Jesus vinha de Satanás, que Jesus estava operando sobre aquela pessoa que estava expulsando os demônios. Ele estava falando que Jesus estava operando por Belzebu. Ele quis dizer que Jesus estava expulsando aqueles demônios por Satanás. Então claro que Jesus respondeu a base na palavra de Deus. Então isso foi um pecado imperdoável quando eles cometeram isso, falando isso do Espírito Santo de Deus. Exemplo de pecados que podem ser perdoados. A gente já falou aqui, a blasfêmia por falta de conhecimento. Vamos citar o apóstolo Paulo. Ele tinha sido blasfemador, ou seja, ele amaldiçoava a Deus. Mas depois ele disse: contudo me foi concedida misericórdia, porque eu agia em ignorância e não tinha fé. É diferente. Paulo não tinha fé, Paulo não servia a Deus. Paulo não servia a Jesus. Ele tinha outra linha de pensamento. Então, quando ele passou a conhecer Jesus, eu disse que ele não servia Deus, ele não acreditava em Jesus. Então, quando ele passou a acreditar em Jesus, ele passou a pensar de forma diferente. Ele fez a sua decisão. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 13, você encontra isso. Então, Paulo, ele agiu pela sua ignorância, como hoje muitos agem assim, por ignorância. Isso mesmo, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de se aprofundar na palavra de Deus, por não querer dar crédito à voz do Espírito Santo de Deus. Que você não deixe que isso aconteça na sua vida. Dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, dá crédito à palavra de Deus, não ignora
aquilo que Deus tem falado com você. Você mesmo que está ouvindo agora, que ainda não fez a sua decisão. Você que não dá crédito à palavra de Deus. Isto é um pecado imperdoável, a incredulidade. Aqueles que não querem seguir o caminho de Jesus, esses vão morrer sem salvação. Temos outro também, que é o adultério. A Bíblia fala de algumas pessoas que traíram seu marido, sua esposa, mas depois elas mudaram seu modo de agir e receberam o perdão de Deus. Então, é diferente. Será que eu cometi o pecado imperdoável? Se você odeia de verdade os pecados que cometeu e quer mesmo fazer mudanças, isso significa que você não cometeu o pecado imperdoável. Entendeu? Preste atenção. Se você odeia de verdade os pecados que cometeu, se você se arrepende de tudo que você cometeu, de algo que você falou que não acredita que vem da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, você está arrependido, então você não cometeu o pecado imperdoável. Ainda que tenha caído no mesmo erro várias vezes. Preste atenção, você que tinha dúvida, você caiu no erro várias vezes? Você acha que você já cometeu o pecado imperdoável? Não! Você pode receber o perdão, desde que seu coração não tenha ficado endurecido contra Deus. Algumas pessoas acham que cometeram um pecado imperdoável, porque tem sentimento de culpa, que não passam. Mas a Bíblia ensina que nosso sentimento nem sempre merece nossa confiança. Em Jeremias 17:9 fala sobre isso. Vai lá, lê, medita na palavra de Deus. Deus não nos deu autoridade para julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar você, nem para julgar ninguém. Eu estou aqui falando sobre a palavra de Deus, para te dizer o que Deus fala, o que Deus manda eu te dizer. O que inclui a nós mesmos. Eu também estou nesse meio. O que eu estou passando para vocês tem que passar por mim também. Ele pode nos perdoar, mesmo que nosso coração ainda esteja nos condenando. Judas cometeu um pecado imperdoável. Tu és grande exemplo aí. Ou você não sabia? Ou você acha que Judas foi perdoado? Judas não foi perdoado. Ele cometeu um pecado imperdoável, sim. Ele cuidava de uma caixa de donativos usado para coisas sagradas. Mas ele era tão ambicioso que roubava o dinheiro colocado nela. Judas até fingiu que estava preocupado com os pobres, quando na verdade queria que a caixa tivesse mais dinheiro para ele poder roubar. O coração de Judas ficou tão decidido a fazer o que é mal, que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, minha gente. Jesus sabia que Judas nunca se arrependeria de verdade do que tinha feito. Claro que Jesus sabia tudo. Jesus é som dos corações. Ele conhecia Judas. Por isso ele o chamou de o filho da destruição. Isso significa que quando morresse, Judas seria destruído para sempre. Ele nunca seria ressuscitado. Vocês entenderam como é forte isso? O grande exemplo de Judas, de um pecado imperdoável, uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Judas não se arrependeu, sinceramente. Em vez de confessar seu pecado a Deus, ele confessou aos líderes religiosos, que foram seus cúmplices. Então, não cometa o que Judas cometeu, não traia Jesus, não se engane com as coisas do mundo. Dê mais crédito à palavra de Deus, busque viver a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, faça a sua decisão, porque é necessário você fazer a sua decisão. É duro, é difícil escutar isso, mas sem você fazer a sua decisão, sem você aceitar a Jesus, praticar a sua bondade, a sua justiça, confessar diante dos homens que você o aceita, arrependa-se dos seus pecados, porque há de chegar o grande dia do arrebatamento da igreja e o dia da tribulação. Não queira ficar aqui, porque vai ser muito difícil. Então dê crédito à palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado do estudo sobre essa reflexão sobre o pecado imperdoável. Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário. Estaremos aqui
disponível para estar respondendo todos os comentários. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa a este estudo, vocês podem deixar também nos comentários. E espero que vocês deem mais crédito à palavra de Deus. Isso serve para mim